Olá, eu sou o Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal de governança corporativa. Hoje a gente inicia aqui uma nova série do PG Talks que será sobre inovações na educação. Esse foi justamente o tema do último webinar do PG Law, no qual eu e o meu colega Caio Yoshikawa, a gente conversou com a Gabriela Paranhos, o Paulo Silveira, o Rodrigo Dib e o Thiago Rached. As discussões que a gente teve nesse webinar nos inspiraram muito e a gente decidiu aprofundar alguns dos temas aqui no PG Talks. Hoje, especificamente, a gente vai tratar sobre o tema de adequação da LGPD no setor educacional. Nos próximos episódios, a gente vai tratar de outros temas como inteligência artificial na educação, o mercado de educação em tecnologia e a regulação da educação à distância. Para isso, a gente vai ter alguns convidados, como o João Paulo Bachur, sócio do MHB Advogados, e o Guilherme Silveira, fundador e diretor de educação da Alura. A gente sabe que a educação passou por uma revolução tecnológica nos últimos anos. Isso se deu tanto do ponto de vista da forma de se ensinar, quanto do ponto de vista do conteúdo ensinado. Isso fez com que o mercado cada vez mais demandasse escolas especializadas em tecnologia para os seus técnicos e profissionais. Então, escolas de programação passaram a cada vez mais ser demandadas pelo mercado. Essa revolução tecnológica foi, de certa forma, muito impulsionada pela pandemia de Covid-19. Então, aplicativos como Zoom, Teams, Google Meet e Webex passaram a ser cada vez mais demandados e mais utilizados por professores, tanto durante as aulas quanto durante outras atividades de ensino. Os materiais didáticos, como livros e apostilas, saíram das estantes e foram parar nas telas dos computadores e smartphones. Até mesmo alguns robôs passaram a substituir algumas atividades de professores. Com isso, as nuvens e servidores de todo o mundo foram carregados com todas essas tecnologias que antes eram muito menos demandadas. Mas não foram só essas tecnologias que demandaram muito dos servidores e das nuvens. Os dados pessoais por elas captados também. E foi justamente durante a pandemia de Covid-19 que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor e demandou um esforço de adequação das instituições de ensino muito grande. Em setembro de 2020, a maioria das disposições da LGPD entrou em vigor no Brasil. As disposições relacionadas às sanções administrativas, que são aquelas punições que poderiam ser aplicadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ainda não tinha entrado em vigor, mas mesmo assim era preciso que as adequações já fossem feitas. As atividades de tratamento de dados nessa época, embora não pudessem ser ainda objeto de investigação e punição por parte da ANPD, já podiam fundamentar demandas judiciais. Então, as instituições de ensino já tinham que se adequar à LGPD. E para elas era particularmente difícil fazer isso, por quê? Porque as instituições de ensino lidam com dados de diversas pessoas diariamente. Então, elas lidam com dados de alunos, de professores e dos seus colaboradores. A maioria dessas pessoas, pela própria natureza da atividade que elas desenvolvem, elas têm que compartilhar dados pessoais com as instituições de ensino o tempo todo. Inclusive, na grande maioria dos casos, elas compartilham dados pessoais sensíveis, que são aqueles que recebem um tratamento mais rigoroso da legislação. E mais que isso, a revolução tecnológica sobre a qual a gente estava falando há pouco fez com que esse fluxo de dados se tornasse cada vez mais intenso e também com que esses dados passassem a ser armazenados nessas nuvens, muitas vezes localizadas em países diferentes do Brasil, sob a tutela de normas de proteção de dados diferentes da nossa LGPD. Para as instituições de ensino, especificamente, talvez o maior desafio tenha sido, na verdade, o tratamento de dados pessoais de menores de idade. A LGPD, no seu artigo 14, diz que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve se dar no seu melhor interesse.
Até aqui, a legislação só refletiu uma preocupação natural do nosso sistema jurídico em tutelar com maior cuidado as crianças e adolescentes, isso por causa das suas naturais fragilidades. O grande fator gerador de dificuldades para as escolas está relacionado com o parágrafo 1º do artigo 14 da LGPD, que diz que o tratamento de dados pessoais de crianças deve ser realizado com consentimento específico e em destaque por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. E aqui foram criadas duas dificuldades, uma de interpretação jurídica e outra relacionada ao dia a dia das escolas. Do ponto de vista jurídico, ficou claro que o legislador quis diferenciar os requisitos aplicáveis ao tratamento de dados de criança dos requisitos aplicáveis ao tratamento de dados de adolescentes. Ou seja, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 14 da LGPD, o consentimento específico e em destaque dado pelos pais ou por responsável legal só seria aplicável às crianças e não aos adolescentes. Aqui a gente precisa lembrar que, segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, adolescentes são aquelas pessoas que têm entre 12 e 18 anos e crianças são aquelas que têm menos de 12 anos. O problema é que, de acordo com o Código Civil, as pessoas menores de 16 anos são absolutamente incapazes e aquelas que têm entre 16 e 18 anos são relativamente incapazes. Do ponto de vista prático, isso significa que para assinarem contratos, termos de uso de plataformas, políticas de privacidade, as pessoas que tenham entre 16 e 18 anos precisam ser assistidas por um responsável legal e as pessoas com menos de 16 anos precisam ser representadas por um responsável legal. Então, mesmo que a LGPD não tenha exigido consentimento específico e em destaque no caso dos adolescentes, naquelas hipóteses em que o tratamento de dados for ser realizado com base em consentimento e não com base em outras hipóteses de tratamento previstas na LGPD, necessariamente os adolescentes precisarão da assistência ou da representação de um responsável legal. E é justamente aqui que surge a grande dificuldade para as escolas. Muitas delas, além de tratarem dados diretamente, também se utilizam de softwares, aplicativos e outras tecnologias que também demandam consentimento para tratamento de dados por parte dos alunos. E, embora possa parecer simples, fazer com que um pai, uma mãe ou um responsável legal assine um contrato, um termo de uso de plataforma ou política de privacidade, não é algo tão condizente com boa parte das famílias brasileiras. Muitas delas não têm acesso à internet, não têm computadores, não têm celulares. E mesmo quando tem tudo isso, é muito difícil contatar algumas famílias. Diante disso, a opção de muitas instituições de ensino foi simplesmente não seguir esse requisito. Elas optaram por seguir com as suas atividades escolares e acadêmicas sem obter o consentimento de todos os alunos, porque para muitas atividades escolares, a ausência de um dos alunos que não teria dado o seu consentimento para tratamento de dados pode prejudicar a classe inteira. Outras instituições, por outro lado, seguem uma luta diária para a obtenção do consentimento de todos os seus alunos. Essa é só uma das dificuldades enfrentadas pelas instituições de ensino no processo de adequação à LGPD. A gente poderia citar muitas outras, mas a gente não quer que esse episódio ocupe todo o seu dia. Vamos ficar então só com essa reflexão por enquanto. Como ajudar as instituições de ensino no processo de adequação à LGPD sem que isso impacte negativamente no processo de aprendizado? Esse é um desafio diário aqui também do PG Law. No próximo programa, entrevistaremos o João Paulo Bachur, sócio do MHB Advogados, com grande experiência no setor de regulação da educação. A gente vai falar sobre isso com ele, mas vamos retomar também alguns tópicos sobre LGPD no setor educacional. Para não perder nenhum episódio do PG Talks, siga a gente e ative as notificações. Você nos encontra no YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn, além da sua plataforma de áudios favorita, onde você nos encontra como PG Law, PGLAW.
Se tiver dúvidas ou comentários, não deixe de nos enviar no info@pglaw.com.br. Então, muito obrigado e até a próxima semana.